A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao capítulo de número 8, capítulo de número 9 e capítulo de número 10. A carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Uma dica para nós entendermos essa carta é sempre separarmos os problemas da igreja de Coríntios para entendermos melhor sobre essa carta. O capítulo de número 8, o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10, o capítulo de número 8 vai falar acerca dos sacrifícios das carnes sacrificadas aos ídolos. Mediante ao texto, o verso de número 1, eu vou estar lendo para nós entendermos e dar início ao capítulo 8. Paulo lhe escreve dizendo: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que chame deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual nós todas as coisas é nós por ele. Mas nem a todos há conhecimento por alguns que até agora comem no seu costume, para com o ídolo coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas veja essa liberdade, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti que tem ciência sentando à mesa no tempo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E para nós concluímos a leitura no verso de número 11, diz assim: Pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ao entendermos esse texto do capítulo de número 8, o que acontecia na cidade de Coríntios era que havia muitos deuses. Quando nós olhamos ali no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo chega na cidade ali próximo de Coríntios, de Éfeso. E quando ele chega nessa cidade de Atenas, a história vai nos relatar que nessa região havia vários altares, mais de 3.000 altares e muito mais. E um dos motivos que Paulo, no capítulo número 17, ele vai levantar como uma filosofia e um pensamento para a discussão de sua tese, ele começa a apresentar dizendo que no meio daqueles altares, ele viu um altar chamado Deus Desconhecido. Quando nós olhamos isso, nós observamos também que diante desses altares havia alguns sacrifícios como esse, carnes de animais, que era deixado nesses altares. Só que a mesma carne que estava no altar desses deuses, oferecida a esses ídolos, a esses deuses, eles era também comercializado nos açougues. Então quem comprava lá eram os crentes de Coríntios, da comunidade, da congregação de Coríntios também, aqueles que entendiam que era os ídolos sacrificados. Só que eles estavam em dúvida, que no capítulo número 8, eles começam a perguntar para Paulo, começam a fazer a pergunta para aqueles que estavam na igreja de Corinto, a respeito dos alimentos oferecidos a ídolos. Será permitido comprar, comer tal alimento, participar das festas do templo dos templos. E Paulo lida com esse assunto e revela princípios importantes, segundo a qual nós cristãos em tempos devem viver e como devemos viver. Esse princípio aplica-se a qualquer atividade nossa, irmãos. E é questionável, muito questionável,
E quando nós vivemos isso, automaticamente aquele crente que tem a ciência, a consciência que nós vemos aqui do que é errado, automaticamente ele está se contaminando espiritualmente e pode entrar na ruína espiritual. Então quer dizer, daquilo que é consagrado a ídolos, nós não devemos se assentar à mesa daquilo que é consagrado a ídolos. Então havia essa dúvida entre os povos. Dúvida entre os povos. O capítulo número 8, verso número 10 é assim: porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentando à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Que nós possamos ter essa ciência e entendemos que festas deixadas como festas pagãs, nós temos que se separar, temos que não festejar a esse tipo de ídolos, porque por trás dos ídolos quem recebe esse tipo de adoração são espíritos caídos, são demônios que recebem esse tipo de adoração. Então tudo aquilo que é consagrado e dado como adoração a esses demônios se torna idolatria. E a idolatria é uma adoração que é direcionada não a Deus, o nosso Deus, o Deus único, mas sim ao Deus que é fraco, ao Deus que é feito por mãos humanas, ao Deus que por trás daqueles ídolos tem demônios, influência maligna. Então, automaticamente, essa adoração é voltada a esses demônios. Então, capítulo número 9, Paulo, ele fala sobre a liberdade e o direito dos apóstolos. O capítulo número 9, ele vai dizer e vai apresentar dizendo: não sou eu o apóstolo. E é uma pergunta. E ele diz: não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apóstolo no Senhor, no meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para que me condenam. Não temos o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas, e só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, que jamais milita sua própria custa. Quem planta a vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o gado e não come o leite do seu gado. Aqui havia uma confusão e havia uma decisão entre eles, falando sobre o questionamento do apostolado do apóstolo Paulo, em que o apóstolo não se assentou à mesa com Jesus Cristo, porque aqueles que era chamado de apóstolo é direcionado diretamente como um apóstolo. Então ele vai relatar aqui no verso de número 2, dizendo: não sou eu apóstolo para os outros, a menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Então está bem explícito aqui. O verso de número 14, assim ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Quando ele relata aqui o verso número 14, a Bíblia nos ensina em Atos, no Antigo Testamento, melhor dizendo, em Deuteronômio capítulo número 25 e 4, Levítico 6 e 16 ao 26, e no Novo Testamento, Mateus 10, 10, Lucas 10 e 7, depois você confere esses versículos aí na sua Bíblia. Para aqueles que se dedicam a proclamar a palavra de Deus, deve ser sustentado por aqueles que desse trabalho recebem bênçãos espirituais. Então, aqui é um grande questionamento, uma grande questão. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 9, verso número 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que viva do evangelho. Aqui literalmente ele estava falando a parte até em questão financeira, até em questão de estar arcando e com os deveres dos apóstolos, não exagerando. Mas quando nós continuamos aqui o verso número 15, mas eu nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, faça a comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vãs essas minha glória. Então ele não queria glória nenhuma para ele, não queria nenhuma vanglória para ele, porque ele dizia assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensão. Mas
me é confiada. Logo que o prêmio tenho, evangelizando, proponho da graça do Evangelho de Cristo para que não abusa do meu poder do Evangelho, porque sendo livre, para que todos, faz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E Paulo ele vai trazer algo muito interessante sobre o ministério do apostolado, que estava debaixo da graça de Deus. E ele vai relatar algo interessante, que eles não queriam essa ordenança, esse viver do evangelho, não era a sua glória, né? Ele queria anunciar o evangelho, mas por obrigação que ele queria anunciar. E com nós encerramos o capítulo de número 9, dizendo aqui que Paulo lhe fala algo muito interessante, com o verso de número 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, era uma obrigação que o apóstolo Paulo pregar o evangelho, anunciar e falar as boas novas. Capítulo 8, ele vai orientar aos irmãos da igreja. Capítulo 10, não devemos tentar a Cristo, irmãos, como alguns dos israelitas tentaram. Ele começa falando no verso de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguiam, e a pedra era Cristo. Nós olhamos aqui, é impossível nós ver aqui alguém se redimindo, desfrutar da graça divina e alguém se redimir e ser rejeitado por Deus por causa de uma conduta pecaminosa. Isso passa a ser confirmado como exemplo colhido da experiência de Israel, né? Lembramos ali de Saul, a rejeição de Saul, e é algo muito interessante, capítulo 10, que ele vai relatar dizendo sobre isso. E não devemos tentar a Cristo, como alguns israelitas tentaram. Essas é as palavras que o apóstolo Paulo fala, mas ele diz no verso 5, mas Deus não agradou do maior parte deles, pelo qual foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cabecemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idolatria como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se a folgar. Então, o problema maior, aqui a figura, é a idolatria do povo. Então, é o que a igreja de Corinto havia se misturado, se frutado no meio disso, que era a idolatria. O capítulo de número 10, verso número 14, vai dizer: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fala com entendimento, julgai-vos, mesmo que digo, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque se nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Vide Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar. Mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado num ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificaram aos demônios, não a Deus. E não quero que sejais participantes como com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E ele termina aqui falando sobre a liberdade e a caridade dos cristãos. E é algo muito interessante o capítulo número 10, verso número 14, que ele relata aqui, que não pode participar de duas mesas. E ele vai dizer o verso número 23, que é um versículo muito desconhecido, 14, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que tem de outrem. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e de toda a plenitude. Então ele estava dizendo aqui aos irmãos da igreja, né? Comei, mas com consciência.
Fazer, mas com consciência, saber o que está fazendo. Que tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas a edificam. O que edifica a nós, o que não edifica. Então fica com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida e boa leitura e bom áudio de exposição para a sua vida.